Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia, e durante a semana vamos estudar sobre o Deus perdoador. Como que o livro de Neemias apresenta a Deus como um Deus perdoador. Não só o livro de Neemias, como a Bíblia demonstra a disposição de Deus em perdoar a cada um de nós. Vamos começar o nosso estudo lendo o que está em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse texto nos mostra que guardar segredos para Deus ou não reconhecer nossos erros só contribui para que nós andemos para trás, diríamos assim. Ao contrário, a pessoa que reconhece que erra, que não esconde os seus erros, entre aspas, não tenta esconder os seus erros de Deus, mas que confessa-os e reconhece-os, diz que essa pessoa prosperará. E além disso, quando essa pessoa confessa os seus pecados a Deus, ela alcança misericórdia. Há certos pecados que a pessoa abandona em resultado da confissão e da transformação do espírito, mas há outros pecados, amigo ouvinte, que a pessoa terá que ir lutando ao longo da vida. Cada pessoa tem tendências hereditárias, fraquezas diferentes dos outros. Existem níveis também de dificuldades diferentes. Então é por isso que cada um de nós deve se preocupar em confessar os próprios pecados a Deus, trabalhar as nossas próprias emoções juntamente com Deus e por meio também de um tratamento psicoterápico, e não julgarmos os outros e não cuidarmos da vida dos outros. Porque Deus trabalha com cada pessoa de forma muito individual e nós não temos a percepção de Deus para julgarmos ninguém. E quando estudamos o livro de Neemias, nós percebemos algo de muito interessante, que os líderes de Israel haviam pedido para o povo se alegrar, parar de se lamentar. E tinham dito para o povo não ficarem tristes por descobrirem que haviam errado em não seguir a lei de Deus, a palavra de Deus. Estudamos sobre isso na semana passada. Entretanto, isso não significa que os líderes de Israel não tenham incentivado os israelitas a confessar os seus próprios erros. Porque é importante, amigo ouvinte, a confissão. A confissão é um reconhecimento de que nós realmente erramos, de que somos limitados e de que apenas Deus pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. E Deus tem muito prazer em perdoar, em abençoar uma pessoa que confessa e reconhece os seus erros. Por isso que a confissão é muito importante. Deus quer a nossa alegria. Deus não quer que vivamos na tristeza. Mas Deus precisa, entre aspas, não é? Nós precisamos, mas Deus precisa ouvir de nós, sentir de nós que nós realmente queremos mudar. E se nós não temos muita vontade de mudar, amigo ouvinte, nós temos que reconhecer inclusive isso diante de Deus, dizer assim: Senhor, eu sei que é errado isso que eu faço, ou isso que eu gosto de fazer, e Senhor, eu nem estou com muita vontade de parar. Mas Senhor, me muda esta vontade. Nós temos que reconhecer até mesmo que não temos vontade de parar de errar. Quando reconhecemos, Deus trabalha melhor em nós. Deus atua melhor em nós. E como resultado, amigo ouvinte, da confissão e do perdão vem a alegria. E muitas vezes pode acontecer, como aconteceu com o povo de Israel, o Espírito Santo pode primeiramente despertar em nós a alegria pela salvação
E quando ficamos alegres pela salvação e contemplamos a bondade e o amor de Deus, em seguida pode vir uma tristeza pelo nosso pecado e pelos erros que cometemos. Porém, essa será uma tristeza boa, porque nos levará a mudanças. Não é aquela tristeza ruim e maligna que simplesmente nos oprime, nos traz remorso e não traz mudanças reais na nossa vida. Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Tem uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, e tem uma tristeza segundo o mundo, que é diabólica, que só produz remorso e que oprime a pessoa. Então, amigo ouvinte, vai ser muito bom ter a sua companhia no estudo desta semana para vermos o quanto o nosso Deus é perdoador e o quanto Ele está disposto a nos ajudar se permitirmos que Ele nos ajude. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade, você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube. É muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, que você curta o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas, mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização, de educação, reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas. Então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos, amigo ouvinte, que a leitura da Bíblia e a aproximação de Deus nos leva ao arrependimento. Nos ajuda a mudarmos, a reconhecermos nossos erros. Vou ler para você o que está em Neemias, no capítulo 9, dos versos 1 ao 3. No 24º dia deste mês, os filhos de Israel, vestidos de saco e cobertos de terra, reuniram-se para um jejum. Os que eram da raça de Israel separaram-se de todos os estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as faltas dos seus pais. Levantaram-se no lugar em que estavam e deu-se leitura durante 1/4 do dia ao livro da lei do Senhor seu Deus. Durante 1/4 do dia fizeram a sua confissão e se prostraram diante do Senhor seu Deus. Você percebe aqui na leitura desse texto duas coisas importantes, entre outras, mas as principais. A primeira delas, que o arrependimento sincero nos traz mudanças. O povo de Israel decidiu separar-se dos estrangeiros, porque os estrangeiros os estavam influenciando a adorarem falsos deuses. Então, eles tiveram uma mudança. Eles apartaram-se de pessoas que estavam os prejudicando na caminhada em direção a Deus. Esse é um primeiro aspecto importante. O segundo aspecto importante que percebemos no texto é que a leitura da Bíblia produz em nós arrependimento e mudança. Por quê? Porque ela nos aproxima de Deus. O povo de Israel, por ter tido contato com a palavra de Deus, sentiu a necessidade de mudança e sentiu a necessidade de confessar os erros a Deus. E por quê, amigo ouvinte? Porque a palavra de Deus tem um poder sobrenatural que nos ajuda a contrastarmos a nossa natureza com a natureza de Deus. E quando contrastamos a nossa natureza impura com a natureza pura de Deus, nós percebemos que somos muito falhos e que Deus é muito amoroso em nos amar apesar de nossas falhas e pecados. E quando ocorre esse contraste,
Vem uma tristeza pelo pecado, mas ao mesmo tempo vem uma grande alegria pelo perdão. É por isso que você precisa, e eu também precisamos manter um contato diário com a palavra de Deus, para que ela atue em nosso interior, nos conscientize de que somos pecadores e nos conscientize de que, apesar de sermos pecadores, Deus é infinitamente bondoso e maior do que os nossos pecados. Então, se você quiser uma transformação real na sua vida, mantenha contato com a palavra de Deus. Passe mais tempo com ela e menos tempo com as redes sociais. Não culpe os outros pelos seus erros, mas vá à palavra de Deus, contraste a sua natureza com a bondade de Deus, ao invés de comparar ou contrastar a natureza dos outros com a bondade de Deus. Trabalhe a sua vida espiritual por meio do estudo da Bíblia e você será tremendamente abençoado. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Depois que o povo de Israel manteve um contato com a palavra de Deus e se arrependeu dos seus pecados por terem contrastado a pecaminosidade deles com a bondade do Criador, o povo fez uma oração extremamente importante e preciosa, inclusive para nós. Porque nesta oração de Neemias 9, 5 a 8, nós podemos aprender, amigo ouvinte, como devemos orar. Jesus nos ensinou uma oração modelo em Mateus capítulo 6, e aqui em Neemias e em outros textos bíblicos também encontramos uma oração muito preciosa que podemos adotar para que possamos manter uma relação mais próxima com o nosso Criador. Vou ler para você Neemias 9, dos versos 5 a 8. Vou começar aqui pela segunda parte do verso 5, que diz o seguinte: Levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus desde sempre e para sempre. Que se bendiga o teu nome glorioso, o qual supera toda a bênção e todo o louvor. A primeira parte da oração foi elogios a Deus. Eles começaram a oração não apenas pedindo ou reclamando, não. Eles começaram a oração elogiando a Deus pelo que Ele é. Vamos para a segunda parte da oração, verso 6. Tu és o Senhor, só tu. Fosse tu que fizeste os céus dos céus e todo o exército deles, a terra e tudo o que neles existe, os mares e tudo o que neles tem. Aqui nesta segunda parte da oração vemos que eles reconhecem a Deus como o Criador. Depois eu vou explicar a você, amigo ouvinte, o porquê que devemos fazer isso. A terceira parte da oração diz assim: És tu que lhes dás a vida a todos. O exército dos céus se prostra diante de ti. Além de reconhecerem que Deus é o Criador, eles reconhecem que Deus é o mantenedor, aquele que mantém todos vivos. E aqui, amigo ouvinte, obviamente está inclusa a pessoa de Jesus. Jesus também é Deus. O Deus do Antigo Testamento muitas vezes se refere a Deus o Pai, a Deus o Filho e em certos momentos também ao Espírito Santo. E quando você lê Colossenses 1, 16 e 17, você vê claramente que assim como o Deus do Antigo Testamento a quem os israelitas oraram, assim como esse Deus do Antigo Testamento mantém todos vivos, Colossenses 1,16 diz que Jesus Cristo faz isso. Veja o que diz o texto. Pois nele tudo foi criado, nos céus e na terra, ou seja, Cristo é criador, assim como o Deus do Antigo Testamento. Pois nele tudo foi criado, nos céus e na terra, todos os seres visíveis como os invisíveis, tronos e soberanias, autoridades e poderes. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele existe antes de tudo.
tudo nele se mantém. Então, o Deus do Antigo Testamento e Jesus Cristo, e bem como o Espírito Santo, a divindade é responsável pela manutenção da vida de todas as criaturas. A outra parte da oração encontramos aqui no versículo 7, que diz assim: foste tu, o Senhor Deus, que escolheste Abraão, o fizeste sair de Ur dos Caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. O que eles fizeram nesta parte da oração? Eles lembraram-se de bênçãos passadas. Eles lembraram-se do momento passado em que Deus escolheu Abraão e que isso levou, obviamente, a eles também serem abençoados. E uma outra parte da oração encontramos aqui no verso 8, que diz assim: encontraste nele um coração fiel a ti, e firmaste com ele a aliança para dar-lhe a terra dos cananitas, dos hetitas, dos emoritas, dos perizitas, dos jebusitas e dos girgazitas, e para dá-la à sua descendência. Mantiveste a palavra, pois é justo. Nesta outra parte da oração, eles reconhecem que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. O que você acha, amigo ouvinte, de hoje fazer uma oração conforme este modelo, adotando estas partes? Faça uma oração, primeiramente elogiando a Deus pelo que Ele é, por sua bondade, por seu amor. Reconheça a Deus como seu Criador. Reconheça que Ele é o mantenedor da vida de todos. Depois relembre das bênçãos do passado e, quinta parte, reconheça que Ele é fiel e que Ele cumpre o que promete. Faça essa oração, porque quando fazemos esse tipo de oração e reconhecemos as qualidades de Deus, isso ajuda a manter a nossa mente fixada em Deus. E por nossa mente estar fixada nele, nós teremos mais forças, mais fé para enfrentarmos os problemas da vida e para crescermos espiritualmente. Que esta oração, modelo, diríamos assim, de Neemias 9, 5 a 8, seja seguida por você hoje e em todos os momentos da sua jornada. Que Deus lhe abençoe ricamente. Um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Olá, amigo ouvinte. Ontem estudamos sobre algumas partes da oração de Neemias e hoje estudaremos uma segunda parte que também tem lições preciosas para a nossa vida de oração e de comunhão com Deus. Esta outra parte da oração, ou esta outra oração, encontramos em Neemias 9, dos versos 9 ao 22. Eu peço que você, depois do estudo, quando tiver a oportunidade, leia Neemias 9 a 22, para que você encontre nesses versos as dicas que eu lhe apresentarei agora. Eu percebi pelo menos 5 aspectos importantes que fizeram parte da oração deles e que agradou muito a Deus. Em primeiro lugar, quando lemos Neemias 9 a 22, vemos que na oração eles lembraram da própria história e dos milagres que Deus havia feito ao longo da história deles. É muito importante que nos lembremos das ações de Deus na nossa história, para que não nos esqueçamos de que se Deus foi fiel no passado, Ele será fiel no presente e será fiel no futuro. Então, relembrar a nossa própria história, relembrar a nossa trajetória com Deus durante a oração, fortalece a nossa fé em Deus. O segundo aspecto, na oração, eles reconheceram que Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. É importante você, na oração, reconhecer que Deus provê tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria. Isso reforça a confiança nele, de que Ele vai prover a você tudo aquilo que você e a sua família precisam. Um terceiro aspecto que fez parte da oração foi o reconhecimento dos erros.
Eles reconheceram os próprios erros, e especialmente os erros dos antepassados. Os antepassados, apesar das bênçãos de Deus, foram orgulhosos, teimosos e desprezaram a bondade de Deus. E o povo, ao reconhecer os erros dos antepassados, com isso eles puderam refletir e ver que não deveriam naquele momento repetir os erros do passado. Nós não precisamos, amigo ouvinte, ser vítimas do passado e dos erros dos nossos antepassados. Nós podemos, com a ajuda de Deus, mudarmos o curso da história. Um quarto aspecto da oração, e que também é muito importante, é a lembrança da misericórdia divina. Nesta oração de Neemias 9, 9 a 22, eles fizeram questão de se lembrar que Deus é misericordioso. Isso apazigua o coração, com a certeza de que se nós falharmos, a misericórdia de Deus vai estar conosco. E o quinto aspecto importante que eu encontrei em Neemias 9, 9 a 22, foi o reconhecimento da instrução divina dada ao longo da vida deles. Você percebe, por exemplo, no verso 20, que eles disseram assim: enviaste teu bom espírito para instruí-los, e não deixaste de lhes dar o maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Então, além de lembrarem que Deus os proveu de alimento, eles lembraram que Deus mandou o seu bom Espírito, o Espírito Santo, para os instruir sempre que precisassem. É muito importante, amigo ouvinte, que nas nossas orações sigamos estas partes que nos foram ensinadas, esses aspectos que aprendemos ontem e hoje. Com isso, nós podemos tornar nossas orações mais ricas, bem menos repetitivas e muito mais eficazes. Que Deus ajude a você e a mim a orarmos da forma correta e nos relacionarmos com Ele de uma forma mais íntima e profunda. Obrigado por sua confiança e por sua companhia no Lições da Bíblia. Um grande abraço e até amanhã. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Estamos nessa semana estudando sobre o Deus perdoador do Antigo Testamento e hoje nós veremos o que mais levou Deus a exercer a sua misericórdia para perdoar os israelitas, o que mais eles fizeram para que Deus exercesse a sua misericórdia. Vamos ler o que está em Neemias, capítulo 9, versos 26 e 27. Esses dois versos fazem parte de uma outra oração na qual eles se concentram na vida em Canaã, quando os israelitas possuíram a terra que Deus havia lhes dado. Infelizmente, eles receberam estas bênçãos e não aproveitaram como deveriam ter aproveitado. Ao invés de reconhecerem a ajuda, a mão protetora de Deus, reconhecer a Deus como o mantenedor deles, eles acabaram se afastando de Deus. E nós vamos ver o que eles fizeram, algumas das coisas que eles fizeram para se afastarem de Deus e como que Deus exerceu o seu perdão, a sua misericórdia. Então vamos ler Neemias 9, 26 e 27. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviaste para adverti-los e voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti e tu ouviste do céu. Em tua grande misericórdia enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos. Aqui nós vemos um contraste, amigo ouvinte, entre a rebelião e a misericórdia de Deus. O povo foi desobediente a Deus, se rebelou contra Deus, deu as costas à lei de Deus e inclusive mataram os profetas que Deus havia enviado para adverti-los. E praticaram blasfêmias terríveis. O povo de Israel chegou a ir tão longe no pecado que vários deles sacrificaram os próprios filhos às divindades pagãs,
seguindo os mesmos costumes das nações pagãs da época. Deus, amigo ouvinte, poderia ter julgado e destruído toda a nação. Mas Deus, amigo ouvinte, é misericordioso. Deus decidiu puni-los, entregando-os nas mãos dos seus inimigos. Por meio do sofrimento, eles puderam refletir naquilo que fizeram. Só que nos momentos de angústia, diz o verso 27 de Neemias 9, eles clamaram a Deus. E Deus resolveu enviar libertadores que acabavam livrando o povo dos seus inimigos. Então nós vemos aqui um Deus misericordioso, perdoador, mesmo quando o pecador no passado tenha voltado as costas para ele. Por isso, amigo ouvinte, quando alguém se perder, nunca, jamais será por culpa de Deus. Porque se há uma coisa que Deus faz, é dar oportunidades. Se há uma coisa que Deus faz, é perdoar a pessoa com base na misericórdia dele. Aquele indivíduo que se perder é porque realmente não quis aceitar o plano de salvação, que realmente decidiu permanecer no pecado, decidiu permanecer na maldade, na impiedade. Então esse indivíduo, Deus não pode levá-lo para o céu, porque esse indivíduo seria infeliz no céu. Imagine um indivíduo ímpio vivendo na presença de pessoas boas. Ia ser uma tortura para ele. Então o que Deus de melhor pode fazer por ele é castigá-lo, primeiramente por não aceitar o plano de salvação, e o que de melhor pode fazer para ele é destruí-lo definitivamente, não o obrigando a viver a eternidade num lugar em que ele não quer, com pessoas das quais ele não gosta, não ser obrigado a conviver com princípios amorosos que ele nunca quis que fizessem parte da vida dele. Por isso, amigo ouvinte, vai se perder quem realmente quiser. Porque o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia, sempre nos dá uma nova chance. Ele não nos tira as responsabilidades pelos nossos atos. Entretanto, ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele nos salva para a vida eterna. Amanhã vamos continuar o nosso estudo de Neemias 9 e vendo como que Deus trabalhou, atuou para perdoar o seu povo e de que forma ele atua, obviamente, para perdoar o seu povo também nos dias de hoje. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe e até amanhã. Certa vez, amigo ouvinte, o povo de Israel fez uma confissão de pecados muito importante, como lemos em Neemias 9, e estamos inclusive estudando sobre este capítulo ao longo da semana. E nesta confissão de pecados, o povo reconheceu que Deus sempre foi fiel, apesar de eles serem infiéis. E chega o momento da oração em que eles pedem que Deus relembre os livramentos do passado e que novamente os livre das mãos dos opressores naquele momento em que eles estavam angustiados, sofrendo por causa da opressão. Isso nos mostra que mesmo que Deus não precise de nós para se lembrar de alguma coisa, é importante que nós, em nossas orações, nos lembremos das bênçãos passadas. Quando nos lembramos das bênçãos passadas, dos livramentos de Deus no passado, nós nos tornamos mais fortes para crermos e para recebermos as bênçãos no presente. Então, ao invés de termos um presente cheio de medo, de incerteza, nós podemos voltar um pouquinho para o passado, lembrar das bênçãos passadas e refletirmos da seguinte forma: se eu, enfrentando este problema ou um problema pior, tive um livramento de Deus, certamente no presente eu vou ter o livramento de Deus novamente. Então isso é muito importante, que na oração, quando pedimos ajuda a Deus para resolvermos um problema sério ou para enfrentarmos uma dificuldade, é importante que na oração nós nos lembremos de outros momentos na vida em que passamos por situações até mesmo piores e que Deus nos livrou dessas situações. Isso vai fortalecer a nossa fé e vai nos dar a certeza de que Deus vai atuar no presente da mesma forma. E foi isso que os israelitas fizeram, e eu vou ler para você Neemias 9:32 em diante, para que você possa
também se motivar a fazer o mesmo em suas orações. A não apenas reclamar da situação atual, mas mais do que isso, deixar de lado a reclamação, lembrar das bênçãos passadas e crer que Deus pode dar o mesmo livramento hoje. Vamos ler Neemias 9:32 em diante. Agora nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guardas tua aliança de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos. Grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre todo o teu povo, desde os dias em que os reis da Síria triunfaram sobre nós até hoje. Foste justo todas as vezes que nos castigaste. Agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram à tua lei, nem deram ouvidos às adversidades, às advertências em teus mandamentos. E aí, verso 36, por isso, hoje somos escravos na terra da fartura que deste a nossos antepassados, para que desfrutassem dela. Somos escravos aqui nesta boa terra. A grande produção desta terra se acumula nas mãos dos reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e sobre nossos rebanhos. Nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia. Ele faz aqui, amigo ouvinte, um desabafo, um reconhecimento, e depois, e ao longo do capítulo, ele recorda das bênçãos do passado. Veja, por exemplo, no versículo 19. Mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia e a coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite. Enviaste teu bom espírito para instruí-los e não deixaste de lhes dar maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Tu os sustentaste no deserto durante 40 anos e nada lhes faltou. Suas roupas não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. Então você percebe, mais para frente, a partir do verso 32, até ali o versículo 36, na oração o povo retrata a sua condição atual. Escravo, estavam sendo oprimidos pela Síria. Mas numa outra parte da oração, a partir do verso 19, o que eles fizeram foi relembrar das bênçãos passadas. E isso aconteceu até o versículo 25. Eu li para você os versos 19 a 21, mas até o verso 25 eles lembram das bênçãos passadas. E é isso que nós devemos fazer, amigo ouvinte. Está você passando por uma situação desesperadora agora, para a qual você não tem uma solução? Volte ao passado. Veja que você já enfrentou situações piores. E na sua oração recorde-se. Diz assim: Deus, naquela vez o Senhor me livrou daquilo, daquilo e daquilo, e o Senhor me deu vitória. Por isso, Senhor Deus, eu tenho a certeza, eu peço com convicção e em nome de Jesus, que o Senhor vai me dar a vitória novamente hoje. O Senhor me deu a vitória no passado, não há um porquê de o Senhor não me dar a vitória no presente, porque eu estou clamando, estou pedindo a Ti, eu estou me aproximando de Ti. Faça isso em suas orações e você vai perceber que as suas orações serão orações de mais fé e com mais eficácia. Amanhã eu vou ler para você, finalizar com 2 textos bíblicos muito bonitos sobre o perdão, já que estudamos sobre o Deus perdoador aqui no livro de Neemias, especialmente no capítulo 9. Se você se sente culpado por algum pecado, por algum erro, por algo que tenha feito no passado ou recentemente, você deveria ouvir o programa de amanhã, porque os 2 textos que eu vou apresentar serão muito importantes para o Espírito Santo usar e levar paz à sua mente. Aguardo então a você no programa de amanhã. Um abraço e até lá. Na palavra de Deus há textos incríveis que mostram o quanto Deus é amoroso em perdoar o pecador. Eu muitas vezes, amigo ouvinte, me sinto até constrangido por ver o quanto que Deus me perdoa,
me dá oportunidades, mesmo eu sendo um grande pecador. Mas é muito bom, amigo ouvinte, confiarmos e desfrutarmos da graça de Jesus Cristo. E esta graça de Deus se encontra disponível do Gênesis ao Apocalipse. E eu queria mostrar para você 2 versículos, 2 versos em especial, para que você possa ter a certeza do perdão de Deus. Talvez você tenha cometido um erro muito terrível ou praticado um pecado oculto e que só você e outra pessoa sabem, mas eu quero que você desfrute do perdão de Deus com esses textos, tendo a certeza de que se você se aproxima de Deus com arrependimento sincero, mesmo que você esteja com dificuldades de abandonar certo erro, certo pecado, se você se aproximar de Deus tendo fé no sacrifício substitutivo de Cristo, Ele lhe perdoa, a justiça de Cristo é transferida a você e Deus vai começar um processo de transformação na sua vida. E esse processo dura a vida toda. O primeiro texto que eu gostaria de repartir com você se encontra em Isaías, capítulo 1, verso 18. A nossa tendência, quando pecamos, é nos afastarmos de Deus, porque o pecado realmente nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus, como diz Isaías 59, 2. Entretanto, amigo ouvinte, a Bíblia nos convida a fazermos algo diferente. Já que o pecado nos separa de Deus, que tal nos aproximarmos dele com a ajuda do Espírito Santo para pedirmos perdão? É o que nos incentiva Isaías 1,18. Veja o que Deus diz. Eu vou ler aqui a partir do versículo 16. Isaías 1, 16 a 18. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Você percebe, amigo ouvinte? Deus nos convida para resolvermos os assuntos que existem entre Deus e nós, entre nós e Deus. E se nós formos a Ele com coração sincero e arrependidos e pedirmos perdão, mesmo que tenhamos praticado os piores pecados, ou seja, mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, Deus os tornará brancos como a neve. Mesmo que os nossos pecados sejam tão perversos, comparados ao vermelhidão, diríamos assim, do carmesim, Deus tornará esses pecados brancos como a lã. Veja, o perdão de Deus é completo, é total. E se você se aproximar de Deus, já que Ele lhe convida, Ele diz assim, venham, vamos resolver este assunto. Basta você aceitar o convite e você vai desfrutar da paz interna resultante da transferência da inocência de Jesus Cristo para você. E outro texto que eu quero lhe deixar é Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Veja, em primeiro lugar, o texto diz que Deus tem prazer em mostrar o seu amor e que Ele perdoa e que Deus não permanece para sempre irado ou chateado com aquilo que nós fizemos. Deus tem prazer em demonstrar o seu amor para conosco. Verso 19, voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Deus quer uma distância
tão longa entre nós os nossos pecados e entre ele os nossos pecados, que simbolicamente ele lança esses pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Deus não quer mais nem saber do seu passado. Deus quer saber do seu presente e do que você poderá se tornar no futuro com a atuação do Espírito Santo. Portanto, se Deus já lhe perdoou através de Cristo, se Deus já tornou seus pecados brancos como a neve e brancos como a lã, se Deus já jogou seus pecados nas profundezas do mar, por que você não vai se perdoar? Que direito você tem de não se perdoar? Por acaso você é maior do que Deus? Por acaso o seu pecado é maior e mais poderoso do que a cruz? Pense nisso e creia mais em Deus do que nos seus sentimentos humanos e pecaminosos. Creia mais na palavra do que naquilo que você sente de negativo. Que você tenha um ótimo final de semana. Obrigado por sua companhia e amanhã, pela graça de Deus, daremos início a um novo tema aqui no programa Lições da Bíblia. Um grande abraço e até lá.